Obrigado, amados. Vocês podem se assentar. Nós estamos no mês de comemoração dos 53 anos da nossa igreja. 53 anos de igreja organizada. Desde o início desse tempo eu coloquei no meu coração poder convidar o pastor Ricardo Aurino, que já foi pastor desta igreja durante 5 anos. Hoje ele pastoreia a Igreja Batista do Jardim Satélite. É um amigo muito querido. Eu e o pastor Luiz caminhamos já há algum tempo, desde 2001, quando nós começamos a buscar juntos ali também com o pastor Carlito. E eu lembro o pastor José Roberto também, que na época era pastor da IBAGE. Nós orávamos e pensávamos em como nós podemos ter um ministério relevante. Desde 2001, eu já tenho essa amizade com o pastor Ricardo, tem sido um mentor. Ele tem me aconselhado, me ajudado, muito principalmente aquelas coisas que ele partilhou hoje pela manhã. Tem sido um parceiro, alguém que é maravilhoso poder andar juntos. Algumas vezes nós já tomamos café, já estive na casa deles, agora a gente está devendo Suma para ir lá em casa, viu? Nós temos que fazer um churrasquinho bem light para ele lá em casa, para eles poderem estar. É uma bênção poder caminhar com pessoas. Ele vai estar partilhando a palavra do Senhor. Vamos orar pela vida deles? Oremos, amados. Amado Senhor e Deus, nós reconhecemos que é o Teu Espírito Santo que fala por meio da Tua palavra, usando a vida do Teu servo. Nós estamos prontos para receber tudo que o Senhor tem para ministrar o nosso coração. Ó Deus, que o Senhor traga a memória do Teu Filho nesse instante, tudo que o Senhor deseja falar. Use-o poderosamente, Senhor. Fala conosco que nós queremos Te obedecer. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, queridos. Graça e paz para a sua vida. Muito bom estar aqui. Aqui, para mim e para a Vera, é casa de amigos, é lugar de pessoas amadas. Nós amamos esta cidade, amamos essa igreja. Vivemos aqui anos maravilhosos. E quando eu volto aqui, que abraço o povo todo, parece que nós saímos daqui ontem. Nem parece que já tem 8 anos que nós estávamos aqui. Foi um tempo muito especial, foi muito bom mesmo. E obrigado, pastor Fernando, pela oportunidade de poder voltar aqui e compartilhar com vocês. Tem um livro do pastor Bill Hybels chamado Sussurros. Alguém já leu esse livro? Sussurros. Muito bom o livro. E o livro fala que de vez em quando você ouve um sussurro de Deus. E que são momentos estratégicos na sua vida para tomar algumas decisões. Às vezes a gente quer que Deus mande um anjo, né, fale conosco, ou escreva na parede. Não, na parede não, né? Esse não, né? Ou Ele mande alguém, um profeta, dizer, meu servo, eis que te digo, não é? Mas Deus não costuma fazer assim, embora Ele fale também. Mas essa não é a forma mais usual de Deus falar. Deus fala com uma convicção dentro da sua mente e do seu coração sobre o que Ele quer. Hoje, almoçando com o pastor Fernando, fiquei impressionado quantos sussurros de Deus nos últimos meses na vida dele. Fiquei quase com inveja, sabe? Eu falei, Deus, eu estou precisando ouvir uns sussurros desses também. E eu quero dizer que Deus quer sussurrar ao seu coração nesta noite. Você quer ouvir a voz de Deus? Neste momento aqui, neste lugar, tem ondas de rádio, de televisão e de celular, não tem? Você não está vendo, mas elas estão aqui. Se você sintonizar uma televisão, um rádio, seu celular, você vai ver e ouvir, correto? Assim é a graça de Deus, ela está aqui. Você pode não vê-la, mas ela está aqui. A presença de Deus está aqui. E assim como você sintoniza o seu aparelho para receber as ondas que estão aqui de rádio, televisão, o seu coração é um receptor, sua mente é um receptor do Espírito Santo de Deus.
E a diferença é o quanto você está sintonizado e sensível para ouvir a voz de Deus. Então, eu vou lhe pedir um favor. Desligue-se do que você tem que resolver amanhã, ou dos problemas que você enfrentou até aqui. Desliga o seu celular se você não consegue parar de ver e-mails ou WhatsApps, né? Mas pode usá-lo para fazer uma pesquisa, para ver uma palavra que você não conhece. Mas o que eu estou querendo dizer é que você precisa se concentrar em ouvir a voz de Deus. Talvez aquela resposta que você precisa, talvez aquela direção, talvez aquela palavra de cura, talvez aquela libertação de algum vício, de alguma coisa. Deus quer te falar, quer sussurrar o seu coração. Então, nós vamos orar para que o Espírito Santo de Deus fale conosco. Vamos fazer assim? Procure se desligar de tudo que atrapalha você ouvir a voz de Deus nesta hora. E abra a sua mente, abra o seu coração para ouvir o que o Senhor tem para você nesta noite. Talvez você já recebeu, através de uma música, da ministração aqui do pastor Fernando, de um abraço, mas talvez algo mais Deus queira falar com você, e agora é a hora. Vamos orar por isso? Pai, nós colocamos em Tuas mãos este momento e pedimos que o Espírito Santo ministre sobre nós. Queremos e precisamos ouvir a Tua voz. Pai, fala ao nosso coração. Nos dá aquela resposta, aquele fortalecimento, aquela cura, aquela libertação. Tira de nós o jugo, ó Deus. Tira de nós a tristeza, a aflição, a depressão. Ó Deus, colocamos em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção. Tudo que é Teu, tudo que é bom, perfeito e agradável, queremos ouvir e receber. Mas o que não é Teu, toda voz maligna, todo engano, nós repreendemos em nome de Jesus. Repreendemos os demônios que tentam tirar de nós a paz e a concentração nesta hora. Colocamos em Tuas mãos este momento e oramos em nome de Jesus. Amados, dos 53 anos da igreja, 26 eu acompanho. Quando cheguei na região, final de 93, eu já conheci esta igreja. Tenho acompanhado várias lutas, momentos críticos dessa igreja, momentos tristes, difíceis, momentos vitoriosos, não é? Hoje a ceia deu o histórico da igreja e alguma parte daquilo eu acompanhei. E eu vejo que Deus tem um grande projeto aqui. Deus tem uma grande história para esta igreja. E quando o pastor Fernando me convidou, eu perguntei para ele, vai ter algum tema? Você quer que eu fale sobre alguma coisa específica? E ele disse, olha, pastor, nós estamos pensando muito em relevância. Fique à vontade, mas esse é o tema que a gente tem no coração. E eu quase que dei um glória a Deus lá do outro lado do telefone, porque se ele fosse pedir para mim qual era a minha sugestão, eu ia dizer justamente isso. Relevância. Esse é um tema que eu amo, eu prego muito sobre ele. E eu lembrei, quando estava preparando as mensagens de hoje de manhã e agora, que quando eu cheguei aqui, eu e Vera chegamos no início de 2006, nós ficamos sabendo que a igreja, um ano antes, alguma coisa assim, ela tinha feito uma reunião de líderes e tinham conversado sobre qual seria a ênfase da igreja para os próximos anos, que palavra definiria o que a igreja estava sonhando para os próximos anos. Isso em 2006 eu fiquei sabendo. Em 2005, 2004 a igreja estava pensando nisso. E o pastor Luiz me falou que nessa reunião, o que eles pensaram, o que a equipe que estava aqui na época pensou, foi de ser uma igreja relevante. E realmente a igreja sonhava com isso. E nós chegamos aqui com esta atmosfera de todos desejarem uma igreja relevante. Eu conheço a igreja desde que ela estava lá na Chico Ferreira, aquele grupo pequeno, e acompanhei essas mudanças.
e realmente vi a igreja despertar para isso, e vivemos tempos maravilhosos aqui, vendo a igreja crescer, se desenvolver e se tornar, assim, uma igreja relevante. Hoje pela manhã, nós tratamos deste assunto pensando na relevância da igreja como igreja, da igreja como uma instituição de Deus. Aí vimos aí exemplos na Bíblia, né? Eu dei um exemplo pessoal da minha história, desde quando eu morava no Rio de Janeiro até aqui, na busca também de um projeto de relevância, como Deus trabalhou em nosso coração, e vimos como a igreja de Jerusalém, lá em Atos 2, nos mostra alguns princípios de uma igreja relevante, uma igreja que se prepara espiritualmente, uma igreja que crê em milagres, uma igreja que trabalha pela unidade, que supre necessidades, que tem melhoria contínua, que vive um modelo celular e que busca unção. Então, foi essa a nossa palavra de hoje pela manhã. Não vou, naturalmente, pregar de novo a mesma mensagem, mas você pode pegar o esboço dessa mensagem. Eu já enviei ele completo, eu creio que vai estar disponível aí para você nos próximos dias. E tem o esboço, então, da palavra de hoje à noite. E esta palavra é para você, individualmente. A palavra de agora à noite é sobre uma vida relevante. Como é que você pode, ou quais são os princípios que você deve pensar em ser uma pessoa relevante? A Bíblia diz que nós somos sal e luz. São coisas que interagem no meio ambiente e modificam o meio ambiente. Sal e luz modificam o meio ambiente. Como é que nós podemos viver uma vida relevante? Eu escolhi a história de Tabita, ou de Dorcas. Essa história está lá em Atos 9. Interessante que essa mulher não é muito lembrada, mas a história dela é extraordinária. Atos 9, ela era uma das discípulas, ela era membro da igreja primitiva, e ela morava na cidade de Jope, que é uma cidade perto do mar, próximo de Jerusalém. E olha só o que fala a Bíblia sobre ela, Atos 9, a partir do verso 36. O texto diz assim: em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu, e o seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida, uma outra cidade, ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Das muitas milhares de pessoas, de discípulos do Novo Testamento, a Bíblia seleciona alguns. Não que só eles viveram coisas extraordinárias, mas a Bíblia seleciona como uma amostra de como Deus estava agindo naqueles dias na igreja primitiva. Tem vários personagens que Deus usa. Um deles, esta mulher.
eu creio que ela não era exceção, ela era uma das pessoas, das milhares, que Deus estava usando para transformar a sociedade daquela época. E a vida dela, embora a Bíblia nos fale pouco, a vida dela nos inspira sobre como devemos nos comportar para sermos relevantes também. Sermos sal e sermos luz. Então, quero pensar com você algumas coisas, alguns princípios de viver uma vida relevante. Uma vida que faça a diferença. Então, acompanhe comigo aí. Primeiro, para você ser relevante em sua geração, lembre-se da brevidade da vida. Em outras palavras, lembre-se que você vai morrer. Renomados institutos de pesquisa comprovaram que 100% das pessoas morrem. E antes de envelhecer, acontecem os fenômenos assim enjoados, sabe? A gente vai ficando mais fraco, mais lento, a pele enruga, o cabelo fica branco, não é? Ah, que saudade dos meus 20 anos, sabe? Já se passaram 34 anos dos meus 20 anos. Então, o tempo passa, queridos. Pode botar botox, pintar o cabelo, fazer plástica, fazer ginástica, tudo bem. Não tem problema nenhum com isso. Mas a verdade é que você vai ter que encarar um dia essa realidade. Você vai morrer. Como diz o caipira, de morte matada ou de morte morrida. E todo mundo aqui quer morrer com 100 anos, na sua cama, vai dormir e não acorda mais, né? Eu quero. Já conversei com Deus, estou em negociações, que eu quero viver mais de 100 anos e morrer desse jeito. Só que eu quero morrer produtivo, independente e lúcido. Se eu não for produtivo, não for independente, não for lúcido, então o Senhor me leva logo. Mas tá bom, vamos morrer. Ih, pastor, que assunto chato. Queridos, vamos morrer, mas Deus nos está dando uma oportunidade agora, vida. Você não está aqui? Você não chegou aqui? Muitos gostariam de estar aqui, mas não conseguiram chegar. E você provavelmente veio sobre suas próprias pernas. Você está acompanhando esta palavra. Você é capaz. Você tem saúde, você tem vigor ainda. Você tem oportunidade, tem chance de fazer diferença. Então acorda. Para de gastar seu tempo só na Netflix. E acorda para uma realidade. Temos uma oportunidade de fazer diferença. Uma. Não tem reencarnação, não tem purgatório, é agora. Você tem uma oportunidade de fazer diferença. Então, para de reclamar da vida, para de colocar a culpa nos outros, para de se sentir vítima. Não é celebrando não, mas a gente está aqui falando alguns conceitos. Para de se vitimizar e culpar o governo, e culpar o pai, a mãe, o irmão, o patrão, o pastor. Para de culpar alguém porque a sua vida não deu certo. Ainda dá tempo de fazer diferença. Não sei a sua origem, a minha, querido, se você conhecesse a minha origem, era muito improvável que eu estivesse aqui. Muito improvável. Família disfuncional, muito pobre, criado na roça. Eu estou aqui porque Deus é muito bom. Mas lá quando criança, criado numa igreja pequenininha, batista, lá no Rio de Janeiro, eu ouvia de histórias extraordinárias e eu dizia para mim mesmo, eu creio, se essas pessoas viveram, homens e mulheres de Deus viveram na Bíblia e na história da igreja, essas histórias aí, eu quero viver também. Eu quero sair dessa situação de limitação, eu quero viver uma vida relevante. E quando o Senhor me levar, eu espero que eu realmente tenha feito alguma coisa relevante. Esta é a hora.
Dorcas era uma mulher de Deus, mas o texto diz, ficou doente e morreu. Cristão fica doente, cristão morre, cristão fica endividado, cristão tem problemas. A Bíblia jamais, em tempo algum, disse ou dirá que nós não teremos problemas. Aliás, das promessas de Jesus, uma delas, eu não gosto muito não, mas é promessa também, diz assim, no mundo tereis aflições, é promessa de Jesus, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós vamos morrer, ficar doente, isso tudo. Mas Deus nos dá uma oportunidade de fazer diferença enquanto temos vida, saúde. E ela fez. Ela fez diferença. Ela fez diferença. Ela nos inspira. Você quer inspirar alguém? Eu quero. Sabe, queridos, quando a gente está num hospital, perto de alguém que vai morrer, a pessoa que está lá, ela não diz assim, pastor, mande alguém trazer os meus diplomas, mande alguém trazer as chaves dos meus carros, mande alguém trazer a minha conta bancária, pastor, mande alguém trazer meus troféus, minhas medalhas, as fotos das viagens que eu fiz. É isso que elas pedem? Não, elas querem as pessoas, os parentes, os filhos, o cônjuge, os amigos, os irmãos da igreja, porque é isso que nós deixamos nesta vida de legado. É isto. E Dorcas fez isso. E ela sabia que ia morrer. Então ela fez no tempo dela. Em segundo lugar, para você ser relevante, você precisa amar. Ame a Deus. Ame a Deus. O texto fala que havia uma discípula. Esse termo, discípulo, irmãos, neste ponto aqui é um termo técnico. Não é uma expressão comum. Está falando de alguém comprometido. Está falando de alguém que segue alguém. Está falando de alguém que tem como alvo ser como mestre. Esta mulher era discípula porque ela queria seguir Jesus e seguir seus passos de amor. Ela viu e soube da história de Jesus, do seu sacrifício, talvez até caminhou com ele, nós não sabemos. E ela olhava o amor de Jesus, o seu sacrifício pelas pessoas, e ela colocou isso no coração, e ela se apaixonou por Jesus. Deus tem muitos filhos, preste bem atenção no que eu vou falar aqui agora. Deus tem muitos filhos, mas nem todos são apaixonados pelo Pai. Em uma casa que tem muitos irmãos, você percebe que os pais se esforçam para amar os filhos por igual. Não consegue 100%, mas esforça. Mas os filhos amam os pais de forma diferente. Uns mais, outros menos. Uns ficam com os pais, outros largam os pais. Uns ajudam, outros não. É ou não é? É claro que é. É assim mesmo. Para ser filho de Deus, não é mérito seu, precisa de fé. É mérito do Senhor Jesus na cruz. Então, nós nos tornamos filhos do Senhor pela fé. Mas nem todos são apaixonados. Há filhos indiferentes. Há filhos dispersos. Há filhos egoístas. Sabe uma das coisas mais paradoxais na Bíblia? Quando você pega o livro de Corinto, aos Coríntios, você vê Paulo dizer assim, aos santos de Corinto. Tá bom, aos santos, né? Os separados, os filhos de Deus. Aí depois ele escreve assim, vocês são carnais. Que esquisito, né? Como é que alguém pode ser santo e carnal ao mesmo tempo? Mas é. Os coríntios eram santos, separados, filhos de Deus, e ao mesmo tempo carnais. Deus tem muitos filhos, mas nem todos são apaixonados. Nem todos são apaixonadíssimos por Jesus. Alguns têm uma atitude um pouco indiferente. Alguns estão mais preocupados com a carreira, mais preocupados com os prazeres, do que com o reino de Deus.
Alguns estão mais preocupados consigo mesmo do que com o reino de Deus. Deus não vai deixá-lo de amar por isso, mas você não vai fazer diferença, você não vai fazer relevância. Se você não tiver a mesma paixão que Jesus teve, você não conseguirá transformar a realidade. Mas você precisa amar o Senhor primeiro. Você precisa amá-lo profundamente, amar o seu reino e sentir no seu coração uma urgência pelo reino de Deus. Jesus ama a sua igreja, era a sua noiva. A Bíblia diz que Ele morreu por ela. Você está disposto a fazer sacrifícios por sua igreja? Irmãos, quando nós estávamos aqui, a igreja estava num crescimento muito forte. Quando nós compramos o terreno, em 2009, entramos naquela licitação, sabe o que aconteceu? Uns 20% da igreja foi embora. Porque não queriam pagar o preço. Foi o que aconteceu, pastor Fernando. Perdemos uns 20% naquela época. Porque nem todos querem pagar o preço. Mas se você quiser fazer diferença, precisa amar Jesus e amar a sua igreja profundamente. E você vai ver que é tão bom. Amar é maravilhoso. E tudo faz sentido com amor. Quando meu filho era pequeno, aliás, antes dele nascer, eu já orava pela salvação dele. Depois ele ficou, então, no início da adolescência, se converteu e foi batizado. Eu o batizei com 12 anos de idade. E aí ele entrou naquela fase de adolescência, assim, confusa, complicada. Começou a dispersar um pouquinho. Ainda bem que tinha gente igual ao Robson do lado dele nessa época. E eu fiquei preocupado, meu coração se angustiou. Eu comecei a orar a Deus, falei, meu Deus, eu não posso ver meu filho se afastar de Jesus, da igreja, não. E o Espírito Santo sussurrou para mim, disse assim, por que você parou de orar? Porque eu tinha orado para ele se converter. Quando ele se converteu, batizou, eu parei de orar. Aí ele disse, não, agora você tem que orar para que ele se apaixone por mim. Ore para que ele se apaixone pela igreja. Ore para que ele se apaixone pelo reino. Ele disse, isso aí, tem que orar, continuar orando por isso. Não basta só se converter, tem que se apaixonar por Jesus. Ame a Deus. Em terceiro, ame o próximo. Ame o próximo. O texto fala que ela presta bem atenção nessa palavra, ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmola. Não é apenas ela fazia isso, ela se dedicava. Interessante que lá em Atos 2 vai dizer a mesma coisa, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à oração e à comunhão. Eles se dedicavam, ela se dedicava. Aqui mostra um comprometimento acima do normal com o próximo. Sabe uma coisa que eu aprendi na vida? Que as pessoas mais felizes, as mais realizadas, as mais tranquilas, as mais bem resolvidas pessoas do mundo, são aquelas que olham para o próximo, que se interessam por ele, que amam o outro, que lutam contra o egoísmo. Pessoas egoístas só pensam em si e no seu. E elas acumulam, às vezes, títulos, vitórias, dinheiro, mas elas não são felizes. Porque um dos segredos da felicidade é você olhar para o próximo. Aprenda isso. Quer ser feliz? Olhe para o próximo, se preocupe com ele. A pessoa que olha para o próximo, que se preocupa com ele, que se doa, que se dá, que trabalha pelo outro, essa encontra felicidade. Mas quem só pensa em si, só pensa no seu, jamais será feliz. Por isso que Jesus falou, e foi reproduzido no livro de Atos, que mais bem-aventurada coisa, mais feliz coisa é
dar do que receber. E não é só dinheiro, não, é dar de tudo aí, do tempo, dos seus talentos. A pessoa que ama o próximo, ela é feliz e ela faz diferença. A pessoa que não ama, ela pode enriquecer, ela pode fazer grandes coisas, mas ela não vai ser realmente impactante a longo prazo na vida de ninguém. Ela só será se ela amar as pessoas. Então, todos nós, eu, você, todos nós somos egoístas. Ninguém se torna generoso naturalmente. Nós temos que conscientemente pedir a Deus que nos dê um coração generoso. Eu faço sempre uma oração ao Senhor. Eu digo, Senhor, eu quero prosperar. Muito. Mas ao mesmo tempo que eu prospere, ao mesmo tempo que a minha igreja prospere, eu quero ser generoso. Porque se prosperar sem generosidade é contra o caráter de Deus. O caráter de Deus é um caráter doador, generoso, e nós devemos imitá-lo. E para imitá-lo, precisamos de generosidade no coração, e assim faremos diferença. Queridos, a igreja pode fazer diferença, você pode fazer diferença. Uma das mensagens do Bill Hybels que eu ouvi, ele diz que ele estava na África em um projeto social da igreja dele. Um lugar bem pobre, lá no interiorzão da África, que tinha passado por guerra. E ele estava lá observando o movimento e tinha uma senhorinha cheia de crianças pequenas do lado dela, um montão de crianças, e a senhorinha arrastando um saco, era um saco de uma cesta básica, um saco com alimentos que a igreja distribuía. E o Bill Hybels perguntou, quem é aquela senhora? Ela falou, olha, aquela mulher perdeu o marido na guerra, e ali são todos os filhos dela, tudo órfão. E ela não tem ninguém, não tem previdência social, não tem ajuda humanitária aqui, não tem nada. A única coisa que tem é o que a igreja que dá. Não fosse o que a igreja dá, ela morreria de fome, ela e os filhos dela. E o Bill Hybels ficou impactado com aquilo, chegou perto, pegou o saco, ajudou a mulher a levar o saco para casa. E ele, enquanto estava conversando com ela, carregando aquele saco, ele começou a chorar. E ele se deu conta que se não fosse a igreja dele e a doação das pessoas da igreja dele, aquela senhora e suas filhas, seus filhos, morreriam de fome. E eu fico sempre pensando no poder que há em uma vida doadora, em uma igreja doadora. O texto fala que quando Pedro chegou lá, as mulheres cercaram ele e começaram a mostrar o que ela tinha feito, o que Dorcas tinha feito. Fez diferença. Não é bom isso? Olha, eu não trocaria isso por nada. Você não gostaria de ter essa sensação de que o mundo está um pouquinho melhor por sua causa? Aquela história famosa do menino que encontrou na beira da praia um monte de estrelas do mar, né? Milhares delas. E ele começou a jogar as estrelas na água e alguém disse, gente, isso é bobo. São milhares delas, você não vai conseguir jogá-las todas. Até que você termina, elas já morreram. Aí pegava uma estrelinha e jogava. Mas essa aqui fez diferença, ó. E essa aqui também. E essa aqui também. Nós podemos fazer diferença. Mas temos que amar. Amar o nosso próximo. Outra coisa. Pague o preço. Ponto 4 aí. Pague o preço. Há um preço a pagar. O texto fala que as mulheres mostravam os vestidos e roupas que ela havia feito. Gente, hoje, você não tem problema com roupa, né? Todo mundo aqui consegue comprar roupa, né? Vai, que seja um brechó, mas você consegue, não é? Mas naquela época, roupa era artigo difícil de ter.
era muito difícil, era caro ter roupa, porque todas eram feitas uma a uma, à mão. Não tinha indústria de roupa como nós temos hoje, né? As máquinas fazem milhares de peças, não tinha isso, era uma a uma. E quando a Bíblia fala de roupas aqui, está falando de um cuidado especial, porque não era uma coisa comum e fácil ter roupa, como é hoje. Naquela época, não. Eu sempre, quando era garoto, lia a Bíblia, estranhava que os presentes que davam eram vestidos, roupas. Eu falei, mas que presente é esse, né? Eu queria, né, uma bicicleta, um negócio assim, uma roupa, né? Roupa a gente compra aí, em qualquer lugar. Mas naquela época era algo especial. E o texto também falam que eram viúvas. Gente, preste atenção, não tinha INSS naquela época. E as mulheres não eram profissionalizadas. As mulheres não tinham profissão e não tinham pensão. Então, quando uma mulher ficava viúva, se ela não tivesse um filho, ela estava perdida. Quem queria sustentá-la? Não tinha pensão, não tinha cuidado, não tinha hospital público, não tinha nada disso, gente. Você reclama do que tem hoje, a gente quer melhorar sempre, mas em vista do que era antes, está muito melhor. Não tinha nada. A mulher sem um homem do lado dela, ela era ninguém. Por isso que a Bíblia tinha tanto cuidado com viúva. Porque se ela não tivesse marido, não tivesse um filho para cuidar dela, ela não tinha ninguém, mas essa tinha igreja. E lá em Israel também haviam leis para cuidar dos órfãos e das viúvas. Eram talvez a única nação no planeta que tinha esse cuidado especial com esses desamparados. Pois bem, o texto fala que esta mulher cuidava dos desamparados, das viúvas, fazendo para elas roupa. Roupa era caro e roupa era difícil. Ela pagava o preço. Ela pagava o preço. Irmãos, quando a gente entra para o ministério pastoral, por exemplo, a gente sabe que o telefone pode tocar a qualquer hora. E alguém vai pedir alguma coisa. O lado humano do seu coração diz assim, meu Deus, né? Eu queria cuidar da minha vida. Eu tenho que cuidar dos outros também. A minha já está difícil de cuidar do outro. Né, pastor? Mas quando você ajuda alguém, depois que passa aquilo lá, você é tomado de uma alegria tão grande de ter ajudado alguém, de ter feito diferença, que isso renova o seu coração para a próxima vez, quando alguém vai pedir de novo. Então experimenta, se você não tem esse hábito, experimenta. Esteja atento à necessidade do outro, comece a ajudar um pouco. Você vai se sentir tão bem, vai sentir tanta alegria, que aquilo vai ser, desculpa a expressão aqui meio forte, vai ser como uma cachaça, você vai querer de novo. Um pastor amigo meu disse que o ministério era a cachaça dele. Vai ser a sua viagem, você vai querer de novo. Puxa, foi tão bom ajudar, eu quero de novo. Aí você ajuda, eu quero de novo. Vale a pena, mas não é fácil, tem um preço. O preço é o seu tempo, o preço são os seus recursos, o preço é você se esforçar, é você trabalhar, é ocupar sua mente, seu coração. Vai te dar algum trabalho, vai talvez te dar um pouco de aflição, vai tomar seu tempo. Não é fácil. A nossa tendência é dizer, não quero nada disso, não. Eu quero é cuidar da minha vida. Está muito bom assim. Eu não faço mal a ninguém, então deixa eu cuidar da minha vida aqui. Mas a Bíblia nos chama a ir além, a abençoar este mundo mau e degradado.
não é? E por fim, queridos, minha palavra para você é assim: seja um milagre. Seja um milagre. Aquela mulher morreu, mas o povo precisava tanto dela, ela fazia tanta diferença, que o povo clamou. E olha, ela já tinha morrido, mandaram chamar Pedro. E é como se alguém dissesse assim: Pedro, fala com Deus, você que tem uma linha direta com Ele, que a gente precisa dessa mulher há mais tempo aqui. Ela não pode ir agora, está muito cedo, a gente precisa dela mais uns anos aqui. E Pedro foi lá, e ele orou, e a mulher ressuscitou. O texto fala que ela tinha morrido, ela ressuscitou. Ela foi o milagre. Seja um milagre na vida de alguém. Gente, eu já trabalhei em várias igrejas diferentes. Eu e Vera já servimos em 8 igrejas diferentes, em 4 cidades diferentes e em 3 estados diferentes do Brasil. Nessas igrejas todas, nós pregamos, ensinamos, escrevemos, deixamos material escrito, fizemos muitas coisas, campanhas, eventos, né? Aqui mesmo, nos 5 anos que nós tivemos aqui, nós fizemos bastante disso. Aí você faz essas coisas todas na igreja e você espera que as pessoas lembrem disso, dos seus sermões, do que você escreveu, dos eventos. Mas quando ela vem te abraçar, sabe do que ela lembra? Pastor, o Senhor me abençoou quando meu casamento estava acabando, quando eu estava doente, quando eu estava triste, me abraçou. O que fica é o que você fez pela pessoa, por ela. O que fica no ministério, o que fica na liderança, o que fica na vida, é isso. Aquela mulher tocou tanto a vida das pessoas que elas não conseguiam pensar em ela morrer tão cedo. Ela tinha que ficar mais tempo lá. Ela fez diferença, ela foi sal, ela foi luz, ela fez a diferença, toda a diferença. E o povo pediu: Pedro, fala com Deus aí, para ela continuar um pouco mais. E Pedro foi lá, orou, e essa mulher continua aí. Queridos, nós somos a Bíblia que o povo vai ler. Nós não somos o corpo de Cristo. Os nossos braços é que são os braços de Jesus. A nossa boca é que é a boca de Jesus. Os nossos ouvidos são os ouvidos de Jesus. As nossas pernas, nossos passos são os de Jesus. Nós somos o Jesus que o povo vai conhecer, principalmente nesse tempo pós-moderno, onde um povo não está nem aí para verdades absolutas. Eles querem ver e sentir alguma coisa pessoalmente. Eles não acreditam em conceitos, acreditam em pessoas que se importam com elas. Então você pode ser a diferença, você pode ser o milagre, você pode ser a pessoa que vai salvar um casamento, que vai evitar um suicídio, você pode ser a pessoa que vai dar um rumo, um destino para alguém, você pode ser alguém que para o resto da vida a pessoa vai lembrar de você, e todas as vezes que ela te encontrar, ela vai lembrar de você naquele momento que você foi o milagre na vida dela. E é bom pra caramba isso, gente. É muito bom. É muito bom. E eu quero te mostrar a foto de uma pessoa que foi assim. Coloca aí. Esse moço aí, ele viveu de 1927 a 1956. O nome dele foi Jim Elliot. Esse moço era de igreja nos Estados Unidos e estudou, era vocacionado, e ele estudou em um dos melhores seminários dos Estados Unidos. E quando ele estava para se formar, ele era brilhante, ele recebeu convites de muitas igrejas lá nos Estados Unidos, igrejas grandes, com ministérios maravilhosos. E ele poderia ser pastor de uma grande igreja lá. Mas esse moço resolveu ser missionário
na selva amazônica do Equador, no meio do mato, entre os índios Auca. Aí o povo dizia, mas Jim, você estudou num dos melhores seminários daqui, você tem convites de igrejas, você vai mesmo para o meio do mato, da selva, isso é um desperdício, você é um bobo, você é um tolo. E ele falou uma frase que ficou famosa, e até hoje é repetida no mundo todo. Ele diz assim, não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para receber o que não pode perder. Vamos ler juntos? Leia comigo. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para receber o que não pode perder. Em outras palavras, ele diz assim, Deus está dizendo para mim que o meu papel, o meu lugar é esse, eu não posso perder. Então eu tenho que abrir mão das outras coisas para fazer isso. E ele foi, gente, foi para a selva. E sabe o que aconteceu? Ih, pastor, fez um ministério maravilhoso, extraordinário. Não. Ele ficou lá menos de um ano. Ele e os seus amigos que foram com ele foram mortos pelos mesmos índios que ele queria alcançar. Eles morreram de paulada. Os índios mataram eles a paulada. Com poucos meses que eles estavam lá. Aí o povo dizia, está vendo? Desperdício. Um jovem tão talentoso, desperdício. Que tolo, que bobo. Eu ouvi uma mensagem do pastor Russell Shedd, um dos homens mais brilhantes que eu já conheci. Russell Shedd é missionário americano que nasceu na Bolívia e viveu no Brasil muitos anos, escreveu muitos livros, inclusive a Bíblia Shedd, que é para mim a melhor Bíblia de estudo que existe. E o pastor Russell Shedd foi contemporâneo do Jim Elliot no seminário, ou pouco tempo depois. E ele diz assim que a morte desse moço no campo missionário criou uma onda de avivamento missionário que tomou conta dos Estados Unidos final da década de 50 e 60. E que centenas e milhares de jovens foram vocacionados para o campo missionário por causa da vida dele, do Jim Elliot, que viveu tão pouco e que morreu de uma maneira tão trágica. O que eu quero dizer para você? Eu não sei quanto tempo eu tenho de vida, nem você. Mas quando a gente coloca nossas vidas aos pés do Senhor, pelo tempo que vivemos, não importa quanto faremos diferença, seremos relevantes. Como Dorcas foi, como Jim Elliot foi. E você não precisa sair do seu emprego, não precisa sair da sua casa onde você está para que isso aconteça. Porque tem gente que pensa, bom, então para eu ser relevante eu tenho que ir para o seminário, fazer 4 anos lá, me tornar pastor, aí eu vou fazer relevância, diferença. Não! Deus não tem isso para todos. Deus quer que você seja relevante onde você está, como você é, onde você mora, com a sua profissão, com o seu ofício, com a sua família, na igreja onde Deus te colocar. E você que está aqui me ouvindo, você pode e deve fazer diferença e ser relevante. Falei hoje de manhã, deixa eu repetir, que tem um texto na Bíblia que me toca muito o coração há alguns anos. Eu já tinha lido este texto um monte de vezes, mas quando o pastor Rick Warren falou dele nas suas palestras, no seu livro, Uma Igreja com Propósito, esse texto passou a fazer diferença na minha vida. É de Atos 13:36, que Paulo diz assim, Davi cumpriu os planos, os propósitos de Deus no seu próprio tempo. Depois morreu, foi enterrado ao lado dos seus antepassados. Eu vou pedir que a banda já venha aqui, você já faz um fundo aqui para mim. Deixa eu dizer algo para você. Para mim,
O maior elogio que um ser humano pode receber na vida é alguém dizer para ele: olha, você está fazendo diferença, eu creio que você está cumprindo o projeto de Deus. Você é instrumento de Deus. E eu creio que o maior elogio que alguém pode receber de Deus é que Ele possa dizer para você: meu filho, minha filha, você está cumprindo o projeto que eu tenho para a sua vida. Você está fazendo diferença e relevância, porque você está fazendo aquilo que eu quero que você faça. Às vezes nós queremos ser o outro, né? Nós queremos ser aquela outra pessoa. Nós queremos ser aquele que está fazendo sucesso, que está crescendo, desenvolvendo. E nós esquecemos de ser nós mesmos, porque nós queremos ser o outro. Não é isso que Deus quer. Lá na parábola dos 10 talentos, se você observar bem, aquele que recebeu 5 e transformou em 10, ele tem um elogio. Aí aquele que recebeu 2 e transformou em 4, recebe o mesmo elogio. O elogio é o mesmo, exatamente o mesmo. Porque Deus não vai olhar o tamanho do seu ministério, onde é, quantas pessoas estão aí. Deus vai olhar se você foi relevante, fez diferença e cumpriu o projeto dele. Se você está fazendo o que Deus quer que você faça, não o que o outro está fazendo, mas o que você pode fazer, então a sua vida faz sentido, é uma vida relevante. Eu já combinei com Vera, coloca aí aquela lápide pastor, olha só. Essa eu quero que seja minha. Se eu merecer, já falei com Vera, falei com meu filho, se eu merecer, eu quero que escreva isso aí. Ricardo Aurino, nasceu em 1965, sei lá quando que vai, né? Espero que eu vivo em 100 anos, pelo menos. Se eu merecer, eu quero que esteja escrito: cumpriu os propósitos de Deus em sua geração. Você quer isso também? Você quer dormir todos os dias e levantar pensando assim: eu estou vivendo esse projeto que Deus tem para mim? Você quer viver isso? Lá onde você está, na sua escola, no seu trabalho, no seu condomínio, nesta igreja, em outra igreja, você poder dizer: eu estou vivendo o que Ele desejou que eu vivesse. Minha vida tem sentido. Fique em pé, por favor. Se você deseja isso, vou pedir que Vera, vem aqui, Vera, por favor. Se você deseja isso, nós vamos orar por você. E eu vou pedir que você saia do seu lugar, venha até a frente. Se você quiser dizer assim: Senhor, eu quero fazer diferença, eu quero ter uma vida relevante, não quero uma vida medíocre, não quero uma vida pequena, eu quero fazer diferença sim, quero cumprir o teu projeto. E você está ouvindo agora um sussurro de Deus, não minhas palavras, mas um sussurro de Deus, dizendo: filho, é agora a hora que você tem que se posicionar, que você tem que se entregar, que você tem que deixar alguma coisa, que você precisa fazer alguma coisa. É agora, filho, filha, que está na hora de você pagar o preço que eu estou lhe pedindo, que você precisa sonhar alto e sair da sua zona de conforto, aprender a me amar mais e amar o seu próximo. Se Deus está sussurrando a você nesta hora, sai do seu lugar, vem aqui até a frente para nós orarmos. Talvez você já respondeu esse comando de Deus, ok, mas se está faltando um posicionamento, está faltando uma decisão, há muito poder em você tomar uma decisão, muito poder. A Bíblia fala lá em livro de Romanos que Deus chamou Abrão de Abraão. Abrão significa pai exaltado, Abraão significa pai de multidões. Deus chamou Abraão de pai de multidões antes dele ser pai de multidões. E a Bíblia diz lá em Romanos que ele chamou à existência as coisas que não são como se já fossem.
Então agora eu quero pedir que você comece a chamar a existência as coisas que não são como se já fossem, e comece a chamar a existência na sua mente e seu coração aquilo que você deseja fazer de relevante na sua vida. Sua vida precisa ter sentido e propósito. Começa a chamar a luz, chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Começa a fazer isso. Chamar a existência. Dizer sim, Senhor, eu tenho sonhos, tenho projetos, não vivi ainda, mas eu creio, eu quero viver este sonho, este projeto, esta vida eu quero viver. Não quero mais uma vida medíocre, não quero uma vida pequena, eu quero fazer diferença. Se Deus está sussurrando ao seu coração, saia do seu lugar. Não para me agradar, mas se Deus está sussurrando ao seu coração, faça isso, saia do seu lugar. Quando eu era criança, que eu lia a Bíblia, eu não entendia por que o Senhor Jesus olhava as pessoas e olhava o cego, olhava o aleijado e perguntava para eles: o que você quer? Eu achava uma pergunta tão cruel, tão difícil. Como assim o que quer? O aleijado, o cego, o leproso. Mas eu aprendi que a pergunta de Jesus não era para saber o que a pessoa queria, é que a pessoa precisava falar, ela precisava colocar para fora, ela precisava falar o que estava no coração, ela precisava se posicionar. Então, se Deus está falando ao seu coração, se posicione e diga como aleijado, como leproso, como cego dizia para Jesus: eu quero, eu preciso, Senhor, do teu toque, da tua bênção, da tua voz, para que a minha vida faça sentido. Se Deus está tocando o seu coração, venha, querido, não fique aí não. Obedeça a esse impulso dentro de você, porque se você está sentindo um incômodo, pode ser a voz de Deus no seu coração. Saia do seu lugar, venha até a frente, e a Vera vai orar por você. E nós vamos pedir que Deus o abençoe. Paizinho querido, obrigada por essa noite, em especial, obrigada por esta data, onde comemoramos mais um ano de aniversário dessa igreja. Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo que essa igreja já tem feito e por toda a relevância que tem sido em vidas neste lugar. Pai, louvado seja o teu nome. Pai, engrandecemos o teu nome porque essa igreja tem sido relevante. E Pai querido, agora te pedimos por cada um de nós. Eu te peço por mim, Senhor, e cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, para que o Senhor nos ajude a sermos relevantes. Nós queremos, Senhor, em nome de Jesus, sermos resposta para as pessoas. Nós queremos, em nome de Jesus, sermos canal de bênção para mudar realidades, na nossa família, Pai, com os nossos amados, para mudar a realidade no nosso trabalho, para mudar a realidade nos nossos estudos, na nossa vizinhança, na nossa igreja. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a sermos relevantes. E essas pessoas que aqui estão na frente, Senhor, elas estão pedindo: Senhor, torna-nos mais relevantes aonde estamos, Senhor. Pai querido, Pai amado, e também sabemos, Senhor, que muitas vezes para sermos mais relevantes, o Senhor precisa consertar alguma coisa em nós. O Senhor precisa tratar do nosso orgulho muitas vezes. O Senhor precisa tratar, Senhor, de algum pecado, de alguma falha. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, sermos usados por Ti. Então, Senhor, nós dizemos: trata em nós o que precisa ser tratado. Muda em nós, Senhor, o que precisa ser mudado, e quebra em nós o que precisa ser quebrado, Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos. E Pai, agora em nome de Jesus, que cada um de nós consiga ser amanhã, durante essa semana, resposta para alguma coisa, Senhor, para alguém, para alguma situação, para alguma família, Senhor, em nome de Jesus, que sejamos resposta. Essa é a nossa oração. Amém. Dá um abraço a quem está do seu lado e diga: olha,
Deus ouviu sua oração. Deus ouviu sua oração. E aquilo que está no seu coração será cumprido em nome de Jesus. Eu creio que Deus, neste momento, realizou algumas curas e deu alguns direcionamentos para a vida de várias pessoas aqui. Deus o abençoe. E obrigado mais uma vez, queridos, pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, pastor Fernando, pela oportunidade de fazer parte da história dessa igreja mais uma vez um pouquinho. Muito bom. Amém, amados. Quantos foram abençoados, queridos? Amém. Glória a Deus, viu? Se você não esteve, pode sentar, meus amados. Se você não esteve domingo pela manhã, você entre no Face da nossa igreja ou no canal, no YouTube, vão estar as duas mensagens. Você escute a mensagem de hoje pela manhã também. Foi preciosa. Deus falou profundamente ao meu coração, tanto hoje pela manhã, quanto hoje à noite. Foi uma mensagem de Deus para a nossa igreja. Obrigado, pastor Ricardo. Que Deus continue abençoando grandemente essa igreja linda lá no Jardim Satélite, tá bom? Obrigado, meus amados.